Nosso planeta é formado por 70% de água. Desta água, 97% está nos oceanos e mares, 2% nas geleiras e 1% apenas está disponível para o consumo humano. Para que a água doce proveniente de rios, lagos e poços seja consumível, é necessário que seja pura, algo que nem sempre é garantido a partir de sua fonte natural. Por esse motivo, processos de tratamento de água foram desenvolvidos pelo homem para a purificação da água destinada ao consumo humano. O tratamento de água é um conjunto de procedimentos físicos e químicos aplicados à água para livrá-la de qualquer tipo de contaminação, evitando a transmissão de doenças. E este tratamento é normalmente realizado nas estações de tratamento de água, como esta aqui da Corsã de Santa Maria. Estamos iniciando mais um programa Meio Ambiente em Revista. Você já percebeu quantas vezes é realizado este movimento na sua casa? E muitas vezes nem nos perguntamos como que essa água chegou até aqui. O que dá para dizer é que não existe mágica. Existe sim um grande trabalho que é feito. E é este trabalho que eu lhe convido a conhecer a partir de agora. E para desvendarmos esse mistério do tratamento de água, estamos aqui com a nossa técnica química, Carla Grieber, que vai dizer para nós quais as etapas do tratamento de água, Carla. Olá, Rogério. As etapas do tratamento são captação, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. A primeira etapa, então, do tratamento é a captação. Carla, como é que funciona a captação da água que o usuário de Santa Maria bebe? Rogério, hoje a Corsã trata a água de dois rios, Ibicuí-Mirim e Vacacaí-Mirim. A água que chega na estação de tratamento, chega por gravidade e por recalque. Do rio Ibicuí-Mirim, nós temos em Itaara uma barragem. Dessa barragem... Esta barragem é a barragem de Itaara. Isso, a barragem de Itaara. De lá a água segue o curso do rio e chega a uma segunda barragem, a barragem Saturnino de Brito. E da barragem Saturnino de Brito, nós temos em torno de 23 quilômetros de adutora que trazem água até a estação de tratamento. Aqui, no colo alto de Santo Antão, nós temos um recalque que acionamos aqui em cima para aumentar a vazão quando necessário. Carla, aqui esta é a barragem de Valdeserra. Daqui até a barragem Saturnino, então, aqui ela vai pelo leito do rio, a água? Sim. E dali, da barragem Saturnino até a nossa estação de tratamento, que é onde estamos aqui, são 23 quilômetros de adutora que vem pelo meio do mato até chegar aqui na hidráulica? Sim, são duas adutoras, uma adutora de ferro e outra adutora de aço. E temos ainda mais um recalque no colo alto de Santo Antão que impulsiona essa água para dar mais vazão aqui na ETA. Quando necessário, quando o consumo demanda um maior nível nos reservatórios, sim, a gente liga os motores. 100% da água que Santa Maria bebe são dessas duas barragens ou nós temos mais algum manancial ainda que apoia esse abastecimento? Não, Rogério. Nós também usamos a água do rio Vacacaí-Mirim. Tiramos águas da barragem do DNOS, onde nós temos 3 grupos motobombas que mandam água aqui para cima, para a estação. Essa barragem que a gente enxerga ali subindo da serra em direção ao Júlio de Castilhos, é essa barragem que a gente enxerga, a barragem do DNOS Vacacaí-Mirim. Essa mesmo, que fica muito próxima à cidade. Ali então existe recalque de 3 motores. Sim. A potência desses motores? 500 CV. 500 CV. Então, Carla, eu acho que isso acaba desmistificando um pouco de dizer que a água que o santamariense bebe vem toda ela por gravidade. Sim, desmistifica, porque nós realmente precisamos trazer água dessas barragens para aumentar a vazão para a gente servir a população. Bem, então vimos aqui a primeira etapa do tratamento, que é a captação.
E a segunda etapa do tratamento de água é a coagulação. Carla, como é que funciona essa etapa? Simples, Rogério. A água que está chegando dos mananciais, ela vem impura e nós temos que remover essas impurezas. Nessa etapa, na coagulação, a gente utiliza o sulfato de alumínio líquido, que é um reagente responsável pela coagulação dessas impurezas. Esse sulfato de alumínio, Carla, qual é a função dele no tratamento de água? Ele vai fazer com que as substâncias que estão bem dissolvidas na água percam suas forças e comecem a se agrupar para formar o floco. Algum outro produto químico é adicionado à água aqui nessa etapa? Nessa etapa, sim. Quando é necessário, a gente utiliza o carvão ativado para remoção de odor e algas e podemos usar também a cal quando há necessidade de correção de pH e aumento da alcalinidade no tratamento. A Carla acaba de nos mostrar como é feita então a coagulação e vamos para a próxima etapa, que é a floculação. Nessa etapa, nós temos a floculação. A água bruta que recebeu o sulfato de alumínio chega aqui nesse tanque e nesse tanque ocorre movimento. O movimento é primordial para a formação do floco. Esses floquinhos aqui que a gente está vendo, então, já é a sujeira que vem da água bruta da barragem, que com o efeito do sulfato de alumínio, ele vai aglutinando e fica dessa forma. Isso mesmo. Toda a sujeira que estava bem homogeneizada dentro da água bruta, agora ela está se aglutinando e formando os flocos. Depois do floco formado, ele vai começar a sedimentar, porque ele é mais pesado, né? Aí nós já passamos para a próxima etapa do tratamento. Aqui nessa etapa não é colocado nenhum produto químico mais? No floculador não, mas se houver necessidade de um produto para melhorar a floculação e formação do floco, a gente pode usar ainda um polímetro, que a gente chama de polieeletrólito. Qual é a ação desse polieeletrólito? Ele funciona como uma cola, ele vai fazer com que os flocos que se formaram e são pequenos se aglutinem, formam um floco maior, dando mais peso para esse floco, melhora na sedimentação. E aqui, nesse ponto, é dado, esse movimento é feito como? Nós estamos vendo aqui alguns motores. Este movimento da água que faz para formar esse floco aqui é mecanizado. Mecanizado. Nós temos agitadores dentro desse tanque, que são submersos, que estão fazendo um movimento circular dentro desse tanque. E aí, com esse movimento, a formação do floco. Quanto maior o floco aqui, mais condição da próxima etapa ser bem sucedida. Com certeza, porque depende do peso desse floco agora para ocorrer esse fenômeno. A próxima etapa é? A decantação. Agora chegamos na etapa da decantação. Toda a água floculada que estava naqueles tanques que a gente viu antes, vão sair desses tanques e entrar no decantador. Este decantador ele é mais comprido. A água que entrou numa velocidade maior, aqui diminui. E aqui os flocos vão sedimentando e ficando no fundo do decantador. Esses flocos que tu fala que vão sedimentando, aqueles que a gente viu lá na etapa anterior, aqueles floquinhos dentro do copo ali, formados já pela ação do sulfato, aqui, com a velocidade baixa da água, eles decantam ao fundo. Isso mesmo, eles vão se acumulando no fundo do decantador, formando lodo. Esse lodo que é formado no fundo, ele é retirado do decantador? Sim, mais ou menos a cada 3 meses, e também dependendo da quantidade de sujeira que a gente remove da água, nós temos que fazer a limpeza desse decantador. A gente isola o decantador e remove todo esse lodo. Essa etapa aqui do tratamento, ela nos mostra que tem pouco floco, na verdade, decantado no fundo do copo. Isso é devido à característica da água aqui de Santa Maria, que é uma água mais limpa que outros lugares? Certamente. Se formos compará-la à água de regiões metropolitanas, onde tem rios que recebem maior carga de poluentes, a nossa água é muito limpa. Tanto que vocês podem ver nesse copo aqui, que nós temos pouco floco acumulando no fundo dele, né? Que representa o processo de decantação. Depois da decantação, então, a próxima etapa
A próxima etapa agora é a filtração. Chegamos na quinta etapa, que é a filtração. Essa é a etapa final desse tratamento de clarificação ou pré-tratamento, porque tudo que a gente viu até agora está exposto, está aberto. Após a filtração, a gente já não vai mais ver água. O que acontece na filtração? Dentro do filtro, eu tenho um leito filtrante que é formado por diversas camadas. Aqui eu tenho exemplos dessas camadas. A primeira camada é uma camada de areia fina. É a principal camada, é nela onde vão ficar retidos flocos remanescentes da decantação. Essa camada superior, a que a gente consegue visualizar se o filtro estivesse vazio? Sim, essa é a camada superior. As camadas que seguem são camadas de materiais iguais à primeira camada, porém que vai aumentando a sua granulometria. De uma areia fina passa para uma areia média, assim na sequência, até a última camada, que é uma camada com um material maior. O que a gente percebe aqui, Carla, é que na natureza a água que cai da chuva ela é filtrada pelo próprio solo. E no fim aqui nós estamos vendo uma imitação desse processo que acontece no solo natural, né? Que a água passa pelo solo, pelas diversas camadas do solo e sai filtrada lá após a última camada. Seria isso? Seria isso. E esta é a água então que chega até os filtros depois de passar pelo processo de decantação. Após a filtragem, esses flocos que ainda remanescem após a decantação serão eliminados. A gente acabou de ver que na chegada da água aos filtros ainda remanesce um pouco de floco, que é a sujeira que é tirada da água. Neste processo, Carla, aqui nós já estamos chegando nos filtros. A sujeira que decanta no filtro, como é que ela é removida? Essa sujeira vai ser retirada através da retrolavagem. Aqui a gente está, nesse momento, secando o filtro. A gente isolou ele, não entra mais água decantada. A gente vai deixar filtrar até chegar no leito de areia, a areia ali já está exposta. E depois disso a gente isola ele, não passa mais água filtrada para a caixa de mistura. Então nós fazemos a retrolavagem, né? A água de lavagem virá por baixo do filtro, vai revolver essas camadas de areia e vai sair aqui por cima, cair na calha. E assim durante 5 a 6 minutos ele vai sendo lavado até tirar toda a sujeira que permaneceu nesse filtro. Nessa estação nós temos 15 filtros. Lavamos todos os dias 12 filtros, que nos dá uma carreira média de 28 horas de operação por dia, o que nos dá uma carreira média de 28 horas por filtro. Quer dizer que um filtro é lavado agora, somente daqui a 28 horas que esse mesmo filtro será lavado. Sim, nós temos um limite até de 40 horas de operação para fazer essa limpeza. A gente tem que ter todo esse cuidado com o filtro, porque ele é sensível. Mas aqui na nossa estação a gente sabe que é um pouco mais de 24 horas já necessário a limpeza dele, o que a gente controla através dos resultados da turbidez da água filtrada. E tudo isso, todo esse processo que a gente está vendo aqui, ainda estamos no andamento das etapas do tratamento, a gente vê a dedicação, né, que todo esse processo é feito aqui pelos funcionários da Corsan. Isso tudo, Carla, para garantir uma melhor qualidade de água que chega até o usuário. Rogério, todos os procedimentos, todos os parâmetros avaliados no tratamento, a gente segue a Resolução 2914, que estabelece esses parâmetros e seus valores mínimos e máximos. Aqui o controle analítico é feito de hora em hora. Nós fazemos o controle de todas as etapas do tratamento, da água que está chegando, das fases que a gente está assistindo e também da água que está saindo e chegando na casa do consumidor. Quantas análises são feitas aqui nessa estação de tratamento por dia, Carla? Aproximadamente são feitas 800 análises, entre físico-químicas e microbiológicas. E isso garante a qualidade da água total para o nosso usuário. Totalmente. A gente tem todo o controle daquilo que a gente está produzindo, do que está chegando, de como está ocorrendo esse processo e o que a gente está liberando no final desse processo. Após essa etapa aqui da lavagem do filtro, da filtração, como a gente viu, e que para isso também precisa a limpeza do filtro, que fizemos aqui a demonstração da lavagem, qual é a próxima etapa do tratamento agora? Agora vem a desinfecção. Na filtração, a gente consegue remover aquele floco remanescente, porém, alguns micro-organismos não são removidos nesse tratamento, então nós temos que removê-lo através da desinfecção. E aqui nós usamos o gás cloro. Mas, Carla, o que a gente viu ali na lavagem de filtro é que um grande volume de água passa por essa lavagem. Quantos filtros nós temos aqui na ETA? Nós temos 15 filtros. 15 filtros. Qual é o volume de água que é gasto para a lavagem de cada filtro? Em média, nós gastamos 150 metros cúbicos de água para lavar o filtro. E essa água toda vai fora? Ela retorna no salto hidráulico quando está chegando a água bruta
e ela retorna para o sistema e aí nós tratamos ela de novo. Ou seja, essa água não vai fora. Essa água, então, todo esse volume de água é reaproveitado aqui na própria ETA mesmo, Sim, na própria hidráulica. É reaproveitado na própria ETA. Depois da água passar pela filtração e a desinfecção, qual é a próxima etapa, Carla? Bom, chegamos no final, né? Agora nós vamos fluoretar essa água. O produto que nós utilizamos é o ácido fluorsilícico. O flúor é um componente utilizado apenas para a proteção dos dentes. E esse flúor, Carla, qual é a dosagem ideal que chegue na casa do usuário? Ah, boa pergunta. A gente aqui na Corsã, a gente obedece à resolução estadual, que limita de 0,6 a 0,9 miligramas por litro de flúor. E hoje ele está saindo em média com 0,7, que é o recomendado. A dosagem de cloro que é recomendada, que chegue na casa do usuário também? Sim. Hoje a dosagem recomendada são 0,20 miligramas por litro, na ponta de rede, ou seja, lá no final, na última casa que está recebendo a nossa água. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Centro de Valorização da Vida Bom Dia, estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. E agora, Carla, eu vou aproveitar o ensejo de estar aqui fazendo essa reportagem sobre o tratamento de água e vou ter que fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha e certamente da grande maioria da população. Quando a gente abre a torneira em casa e sai aquela água branca, meio leitosa, geralmente você coloca a culpa em vocês aqui da Corsã, que não tratam direito a água, que botaram cloro demais nessa água. O que tem de verdadeiro nesse mito que você criou na população? É um mito, não é verdadeiro. Na verdade, a água branca é ar. São microbolhas de ar presentes dentro da água. Isso acontece quando a tubulação, por onde a gente recebe a água, fica vazia. E quando o abastecimento se restabelece, essa água se mistura com esse ar, por causa da pressão muito alta. E quando a gente abre uma torneira ou até um chuveiro e dá aquela explosão, na verdade é água saindo com ar. Vocês podem consumir essa água sem problema nenhum. Se você encher o copo e deixar ele parado, você vai ver que essas microbolhas vão subir e vão sumir. Não tem problema nenhum. Realmente é só um mito. Então vamos fazer a defesa aqui dos funcionários da Corsã, que dizem que sim, dá para beber, que aquilo é só o ar que tem na rede que a água leva junto e não é excesso de cloro, que fique bem claro. Bom, o cloro é incolor. A gente só percebe ele na água se a gente colocar um reativo, como eu vou fazer agora. Vamos deixar ele desenvolver a cor. Somente assim a gente pode perceber a presença do cloro na água. Carla, qual é a vazão que a nossa estação de tratamento de água da Corsã aqui de Santa Maria opera? Hoje, no momento, está passando 830 litros por segundo. 830 litros por segundo. Desde quando nós temos essa mesma vazão aqui em Santa Maria? Essa mesma vazão desde 1998. Não houve incremento.
Desde 1998 a Corsã trabalha com a mesma vazão, mas como explicar isso se a nossa população certamente já aumentou muito, Carla, e a Corsã não aumentou a sua produção de água? Está faltando água em Santa Maria? De jeito nenhum. O que houve, na verdade, foi investimento no controle de perdas através da introdução de válvulas redutoras de pressão na rede. E desde então, a perda de água por vazamentos foi diminuída muito. Então, não houve a necessidade do incremento desta vazão. Segundo a gente soube, essas válvulas redutoras de pressão, elas controlam a pressão em determinados pontos da rede e para que não haja vazamento. Diminuindo o número de vazamentos, certamente diminui a necessidade de aumento da produção, seria isso? Isso mesmo, isso mesmo. E todo esse controle é feito no setor operacional da empresa, que controla através de software em tempo real toda a pressão da rede. Isso demonstra, né? Não pode demonstrar, demonstra claramente que há sim um grande investimento feito pela Corsã aqui no município, visando tanto o bem-estar do nosso usuário, quanto também a qualidade do serviço prestado. E esses investimentos que a Corsã fez, a gente nota aqui que tinha apenas um bloco de tratamento, foi executado agora há pouco tempo, né, Carla, o segundo bloco de produção de tratamento de água. Se precisar utilizar esse segundo bloco na sua capacidade total, até quantos litros de água por segundo a nossa estação de tratamento consegue tratar? Hoje, nós podemos tratar até 1.500 litros por segundo, se for necessário. Ano passado, a partir de agosto do ano passado, entrou em operação 2 novos blocos, né? Então, toda a vazão que a gente já tratava ano passado continua sendo tratada, mas se houver a necessidade, sim, a gente aumenta a vazão total do projeto. Em conversa no outro programa que a gente gravou com o engenheiro Finamora, ele disse que a capacidade de reservação de água em Santa Maria nos permitiria ficar sem chuva durante 14 meses. Ou seja, nós temos uma grande capacidade de reservação, somado agora a esta capacidade de tratamento. Isso certamente traz para Santa Maria uma segurança, né, de que não faltará água, de que não teremos problema de escassez desse líquido precioso para todos nós e que isso é sim graças ao investimento que estamos vendo, né, aqui em Santa Maria por parte da Companhia Rio Grandense de Saneamento. Muito obrigado, Carla, por esta visita que nos proporcionou aqui na Corsã. Nós gostaríamos também de agradecer ao chefe da unidade local, o senhor Flávio Pese, e também ao superintendente regional José Luiz Epstein, que nos possibilitaram de estar aqui gravando e mostrando para toda a população este tratamento de água que é feito para que você aí na sua casa tenha cada vez mais qualidade e, tendo qualidade, certamente a sua saúde será preservada. Como vocês puderam ver, a seriedade e a competência com que os funcionários tratam o líquido que chega até a sua casa nos dá a garantia de uma ótima água, uma água de qualidade, com garantias e que você pode beber tranquilo. Saúde!